Ricardo, por que você quer ser presidente do Flamengo? Rapaz, essa é uma ótima pergunta. Na lata, eu vou responder a mesma coisa que eu respondi durante a campanha. Quem disse que eu quero ser presidente do Flamengo? Você se candidatou, Ricardo. Isso são duas coisas diferentes. O candidato da chapa branca, Flamengo Sem Fronteira. Eu não tenho nenhum interesse. Se precisar, se for absolutamente essencial, eu seria. Se fosse necessário, me criaria um problema enorme. Primeiro porque eu não sou rico. Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, né? Ainda tenho filhos pequenos. Tenho um filho de 16, 2 de 13 anos para acabar de criar. Então, assim, eu não seria o típico presidente do Flamengo que já está com a vida resolvida, enfim, os filhos estão crescidos. Então, para mim, seria um grande problema. Se fosse necessário, a gente seguraria essa como um problema, mas seguraria. Mas nunca teve interesse, nunca foi um sonho meu. Tanto que os meus amigos antigos de Flamengo ligaram para mim quando... Que surpresa é essa, rapaz? Como assim? Conheço você há 15 anos, você nunca disse que você tinha o objetivo de ser presidente do Flamengo. E aí eu respondi, porque eu nunca tive o objetivo de ser presidente do Flamengo. Nada contra quem tenha, tá? Isso eu sempre falo. Legítimo. É legítimo e conheço pessoas ótimas que têm esse sonho de um dia ser presidente do Flamengo. Túlio Rodrigues, inclusive. Eu não. Brincadeira. Tem gente que sonha em pular de paraquedas, tem gente que sonha em escalar o Monte Everest, enfim. Eu não vejo nada de errado o cara querer ser presidente do Flamengo, só não é um objetivo meu, pessoal. Eu tenho outros objetivos, não esse. Então por quê? Porque a gente chegou à conclusão naquele momento, enquanto grupo, que a gente nas eleições, a gente não seria representado no que a gente acreditava por nenhum dos candidatos, tá? Daqueles que se apresentavam naquele momento. Ninguém iria defender as bandeiras nas quais a gente acredita, que são basicamente 3 grandes bandeiras, né? A primeira, a ampliação do quadro social. Essa é a primeira. A gente tem um quadro social ampliado que reflita a grandeza da nação rubro-negra no quadro associativo do Flamengo. Tem o número de sócios do Bayern, do Barcelona, do Benfica. Cara, podia ter até mais do que isso, né? Mais do que isso. A gente está vivendo um momento onde, em tese, as pessoas podem votar online, onde, em tese, elas podem ter uma vida política, o cara pode ter... A gente já tem a tecnologia para isso, hoje já é possível, o desejo político é outra coisa. Para o sujeito participar da vida política do Flamengo morando em Fortaleza. Não há por que não, né? Então, a tecnologia já permite isso. Então, esse é o primeiro pilar, vamos dizer assim, primeira bandeira. E, em especial, abrir o clube para o off-Rio, né? Para o rubro-negro, que não é aqui do Rio de Janeiro. A segunda a gente ter uma gestão absolutamente profissional. Assim, ao mesmo tempo que eu abro o clube e aumento o quadro social político, eu isolo o quadro social político, o voluntário, da administração do clube no dia a dia. Essa nossa bandeira, essa administração é inteiramente, incondicionalmente entregue a um time de profissionais e a gente tem a menor ingerência possível no dia a dia dos voluntários nessa gestão. O papel do voluntário, no caso do conselho diretor, na nossa visão, é simplesmente fazer o planejamento de longo prazo, contratar o executivo, CEO principal, que vai implementar, é um conselho de empresa, né? Um conselho de administração nos moldes do que o conselho de administração da Petrobras, que o Landim ia presidir, exatamente, né? Ele podia ser presidente do conselho de administração da Petrobras, seria presidente do conselho de administração do Flamengo, cujo papel é esse: estabelecer o planejamento de longo prazo, onde eu quero chegar, quais são as metas, né? Contrata-se um executivo no mercado que tem o perfil para tirar isso do papel e transformar em realidade, estabelece-se as metas trimestrais, semestrais, enfim, isso aí faz parte do planejamento. E você acompanha a execução dessa meta. Vem cá, amigo, que cada 3 meses, 6 meses a gente faz uma reunião aqui
Cara, a meta esse ano, nesse trimestre, era a gente ter atingido isso e isso. Por que não atingiu? E aí, bonitão? Atingiu, ganha bônus, como é no mundo corporativo. Não atingiu, troca o executivo por outro. Mas nunca meter a mão na gestão do dia a dia. E aí entra terceiro pilar, que é fundamental, porque os dois não, o primeiro e o segundo, são incompatíveis, que é o que a gente chama de uma estrutura de governança. O que é a estrutura de governança? A analogia que eu sempre penso é o seguinte: imagina uma bola, como se fosse uma cebola, onde você tem uma bola que é o núcleo, que é a gestão profissional, e você tem a parte externa, que é o corpo associativo do Flamengo. Para não ter a fricção entre um e outro, você precisa ter uma camada separando os dois. Essa camada é a estrutura de governança, que é as regras que são estabelecidas no estatuto do clube, que dizem que não pode haver interferência, que você pode ser presidente do Flamengo, mas você não pode ultrapassar essa barreira e ir lá assediar o profissional. Então, essas são as nossas 3 bandeiras. E a gente acha que no dia... Isso desagrada muita gente, né? Mas enfim, na minha opinião, agrada o Flamengo, que é o mais importante. Então, a gente tinha essas 3 bandeiras na nossa visão do que seria o Flamengo, e a gente não viu ninguém realmente defendendo isso como a gente esperava que fosse defendido. O Flamengo Sem Fronteiras não foi criado originalmente para ser um grupo de oposição. Ele foi criado como um grupo para defender essas 3 bandeiras, ponto. Se a situação adotasse medidas na direção dessas 3 medidas, a gente ia estar o primeiro lá, até hoje, inclusive. A gente seria um dos primeiros a estar lá na frente batendo palma. Senão, a gente iria contestar, mas não tinha um objetivo específico, né? Como a gente não viu ninguém na campanha assumindo essa plataforma, a gente entendeu que a gente precisaria de uma campanha, de um candidato próprio, para ir lá na frente, defender essas bandeiras e apontar que o rei estava nu, né? E a gente fez isso. Não sei se todo mundo... coisa de quem é mais velho, né? Se todo mundo conhece a fábula do rei nu, né? Que era a história do rei que tinha um vigarista que fez uma roupa com tecido com fio invisível, né? Que era um vigarista, pegou o dinheiro e fugiu, e o rei saiu na rua sem roupa nenhuma, e uma criança inocente levantou dele. O rei tá sem roupa, e aí todo mundo que tinha visto que ele estava sem roupa teve coragem de apontar. Só que ninguém apontava no início do ano passado que o rei estava nu. Como é que ia apontar que o rei estava nu? O clube estava se classificando mais uma vez para uma final de Libertadores, né? Sim. Agora é fácil levantar o dedo e falar, mas lá atrás, dizer que estava errado e que ia dar ruim e botar por escrito isso num PDG. No nosso primeiro capítulo do PDG fala das mudanças no futebol mundial, nas dificuldades que um gigante associativo como o Flamengo, que é o Barcelona, está passando em ter que competir com clubes que vivem do dinheiro do mundo árabe, como o PSG e o City. E que isso está mudando a face do futebol na Europa, e a Europa, como é um mercado um pouco mais adiantado que o nosso, é uma maneira de você ver o futuro. Pouca coisa. A Europa tá a gente consegue ver o futuro. Se a gente olha o que está acontecendo na Europa, a gente tem uma boa ideia do que vai acontecer aqui. E a gente fez a projeção de que esse problema ia acontecer aqui, que se a gente não se preparasse com uma gestão profissional, a gente ia perder esse espaço que a gente tinha conquistado depois de tanto problema, desde 2013, trabalhando para conseguir, a gente ia perder isso. E aí a gente foi chamado de lunático, de exagerado, porque a gente projetou que ao longo dos próximos 3 anos isso ia acontecer. Passou 6 meses e a gente tem o Red Bull ampliando. O Red Bull foi quem mais gastou em contratação no futebol brasileiro ano passado. Saiu no relatório agora da Chip. Já é o maior investidor. Eu achei que isso ia levar algum tempo. Lá o meu amigo Thiago Escuro, que foi meu colega de trabalho quando eu saí do Flamengo lá na Brunoro Sport Business, que é o CEO do... achei que o business plan dele ia demorar um pouquinho mais, que os alemães iam esperar um pouquinho. Mas os caras já foram os maiores investidores no ano passado. O que você acha que vai acontecer com o dinheiro em euro daqui para frente?
Tá aí as SAFs, John tá aí Textor, né? o Textor no Botafogo, tá aí a 777 no Vasco, tá aí o Manchester City praticamente comprando o Bahia. São 3 interrogações ainda na minha cabeça. Mas o Grupo City não é e tá comprando o Bahia. Bahia, verdade. Então, o que a gente tinha previsto, pelo jeito a gente foi conservador e não alarmista, né? Porque o que a gente disse que ia acontecer ao longo de 3 anos, em 6 meses a gente já tem uma revolução. Eu sempre uso a mesma analogia para explicar o problema do Flamengo. O Flamengo é o Tiranossauro Rex no último dia antes da porcaria do asteroide. O asteroide está ali, está descendo, o Tiranossauro Rex está boa, cagando e andando e está achando, mas eu sou o rei do pedaço aqui. É só fazer analogia com aquele filme, né? Não olhe para cima. Não, exatamente. O asteroide está caindo, vai estar lá a diretoria. Não olhe para cima, isso é mentira. Ricardo tá mentindo, o asteroide está caindo. Não olhe para cima. Então, assim, esse ecossistema do futebol brasileiro, aonde o Flamengo está no topo da pirâmide alimentar, vamos dizer assim, esse ecossistema está morto, ele é moribundo, ele vai desaparecer. A gente vai ter gente trazendo dinheiro de fora desse ecossistema. Não adianta nada você ter 42 milhões de torcedores, 45, 50 milhões de torcedores, se você tiver uma gestão que não é profissional e que não performa no máximo possível, você não vai conseguir competir com um clube que traz dinheiro em euro do seu controlador que fica na Europa. Não vai conseguir competir em investimento. É muita pretensão, muita arrogância, né? É muita arrogância e, assim, investimento é resultado a médio e longo prazo. Então, se você não consegue se manter competitivo no sentido de continuar investindo mais, ou pelo menos no mesmo patamar que os outros, eventualmente você vai ficar para trás. Então, assim, esse era o momento que a gente deveria ter entendido o que está acontecendo. Gente, não é uma questão de gostar ou não gostar. Eu não queria. Eu acho que a gente tem que ter os voluntários aqui trabalhando. Eu sempre digo isso para os meus amigos. Eu tenho grandes amigos que são grandes rubro-negros e que, por medo ou por desconhecimento do mercado, ainda acham que a gente pode continuar com o mesmo modelo. E eu digo, gente, o mundo mudou. O futebol hoje não é mais o futebol que a gente conheceu há 5 anos atrás. Mudou a lógica econômica. A gente pode gostar, a gente pode não gostar. O que a gente não pode é ignorar, porque senão nós vamos ficar para trás. Não há nada que a gente possa fazer. Ou a gente se adapta à realidade e trabalha dentro dessa realidade, ou essa realidade vai nos esmagar, que é o que vai acontecer se a gente não se preparar. E eu estou fazendo esse alerta desde o ano passado, e essa é a razão pela qual a gente lançou a candidatura, para poder ter a visibilidade de levantar o dedo assim e falar, gente, olha, tá vendo aquela bola de fogo ali que está descendo? Aquilo ali é um negócio chamado asteroide. Vai cair, vai bater aqui, não há nada que a gente possa fazer. O que a gente tem que agora é olhar para o lado, ver como a gente se protege. E não adianta nada, botar a cabeça no chão e fazer de conta que não exista, não vai fazer desaparecer.